Estou em cima da mesinha. Tá. Bom, não sou uma pessoa nada formal, que mostra que vai ser o mais formal possível. Também, apesar do meu currículo, eu não sou um sujeito chato. Sou razoavelmente simpático. E, finalmente, fosse fazer uma citação erudita e filosófica. Existe um princípio filosófico, frequentemente citado em várias circunstâncias, chamado a navalha de Ockham. Guilherme de Ockham foi um franciscano, um filósofo medieval, e esse princípio vou citar em latim, vou mostrar que eu sei latim, depois eu vou traduzir. Enquia non sunt multiplicanda praeter necessitate. Introdução. Você não multiplica os conceitos, a não ser por necessidade. Quer dizer, quando você tem uma explicação, na verdade o que ele queria dizer é, se você tem duas explicações para algum fato, duas ideias que convergem para o mesmo resultado, aquela que, de alguma maneira, for a mais simples, é a mais verdadeira. Eu vou, aqui na minha palestra, propor para vocês um princípio, que é o princípio da antinavalha de Ockham. Entre duas explicações, duas possibilidades, duas perspectivas para alguma coisa que vai acontecer, a mais estranha, a mais quase que sobrenatural, é provavelmente a verdadeira. Vocês vão me acompanhar nisso. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz ontem em Ribeirão Preto e que ninguém soube responder. Vamos ver se vocês sabem responder, vocês sabem dar a resposta certa. O Brasil já teve algum prêmio Nobel? Algum brasileiro, algum cidadão brasileiro já ganhou o prêmio Nobel? Ganhou. Ganhou em 1960. Eu vou dizer o nome dele. Primeiro eu vou dizer onde é que ele nasceu. Ele nasceu a 500 metros da minha casa, lá em Petrópolis, no dia 28 de fevereiro de 1915. Ganhou o prêmio Nobel de Medicina por contribuição à questão da tolerância imunológica. O trabalho que ele fez é um trabalho que permite que se realizem transplantes seguros. Ele ensinou como reduzir a tolerância imunológica. Sir Peter Medawar era brasileiro, nasceu em Petrópolis. A história dele é emblemática de como é que o Brasil funciona. É um exemplo de uma advertência. Ele cresceu em Petrópolis, foi educado no primário e no secundário, primeiro em Petrópolis, depois no Rio. Com 15 anos, ele foi mandado para a Inglaterra para terminar os estudos secundários e entrar na universidade. Aos 17, 18 anos, ele já estava engajado num projeto de pesquisa que ia levá-lo, eventualmente, ao prêmio Nobel, e pediu ao pai que conseguisse no Brasil dispensa do serviço militar. Bom, ele não era um João Ninguém. Ele era apadrinhado do Salgado Filho, que era apadrinhado do batismo, do Salgado Filho, que era ministro da Aeronáutica. Então foi o Salgado Filho que foi com o pai do Medawar ao Dutra, que era ministro da Guerra. E o Dutra disse que não abria exceção para ninguém e caçou a cidadania dele. Quando o Medawar ganhou o prêmio Nobel em 1960, houve uma crise no Itamaraty, porque a vergonha brasileira ia ser exposta internacionalmente. Então, rapidamente, o Juscelino anulou o decreto de cassação da cidadania, como insubmisso ao serviço militar, restabeleceu a cidadania, convidou o Medawar que viesse ao Brasil, inclusive entregaram numa cerimônia pública o passaporte a ele.
Eu conheço a história das fontes diretas, inclusive conversei com o sobrinho do Melo, que a família continuou morando no Brasil. Metade da família está na Inglaterra, metade da família está no Brasil. E eles mantinham contato, o Melo volta e meia vinha ao Brasil. Isso é muito sintomático. Mostra o lado ruim e o lado bom do brasileiro. O lado ruim é óbvio. O lado bom é que nós já temos um prêmio Nobel. Apesar de tudo, não estamos tão ruins assim em termos de coisa. Aprendam isso, porque eu também não sabia, também aprendi quando me contaram pela primeira vez, sei lá, São de Aves. Tá? Bom, então feita essa introdução, que diretamente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com as questões que eu vou apresentar aqui a vocês, eu tenho a impressão que vocês todos viram o primeiro filme, Matrix. Tenho a impressão que muito pouca gente deve ter visto o segundo filme, que é 13th Floor, do Roland Emmerich, que é o mesmo cara que filmou Independence Day, por exemplo. Ele é especialista em filmes de ficção científica. Os dois filmes passaram ao mesmo tempo. 13th Floor ficou meio desapercebido. Matrix que no fundo é um filme de aventuras, foi o que virou filme popular, virou série, etc. Matrix, no entanto, não levanta a questão básica que 13th Floor levanta. Por quê? O que é Matrix? Você tem dois planos. Um plano do sonho, que é uma vida no mundo moderno, etc., tudo mais, e o plano da realidade, a opção de gente deitada nos berços tecnológicos, que ficam eternamente sonhando, que estão vivendo uma realidade gerada computacionalmente. É a questão do real e do virtual. O real é todo mundo deitado naqueles berços mecânicos. O virtual é o sonho deles. Tá? Mas existe uma separação nítida entre o sonho e a realidade. Em 13th Floor você não tem isso. Você começa uma aventura, uma história de mistério, na verdade, um assassinato sendo investigado, e você é como se dois planos, um plano de uma suposta realidade e um plano de um mundo virtual de diversões, se misturassem. Só que quando o filme termina, aparece um terceiro plano que você também não sabe se é a realidade, que é apresentado como uma realidade real. As duas outras situações anteriores eram situações ilusórias, ou seriam. Mas, muito sutilmente, se diz, mesmo que você não pode garantir, que essa nova situação que você está vivendo não é uma realidade, entre aspas, gerada virtualmente como as duas outras o foram. E se deixa em aberta a questão, até que ponto que a nossa realidade é real, até que ponto que a gente pode fazer uma distinção entre a realidade real, a realidade virtual. De que maneira que você pode separar as duas coisas? É claro que no momento a gente aparentemente pode separar, mas lembrem-se de uma fábula chinesa que, entre outras pessoas, se não me engano foi Zhuangzi, que é um filósofo chinês, lá mais ou menos temos Confúcio, que citou e que inventou, pelo menos, essa fábula. E eu li desde pequenininho e li o que Monteiro Lobato. Mas a origem da história é de Zhuangzi. É a história do sujeito, que sou eu, que é uma borboleta. E o sonho era um sonho aparentemente perfeito. E ele acordou e se perguntou, eu sou um homem que sonhou que era borboleta, ou sou uma borboleta que estou sonhando que sou um homem? Como é que você distingue os dois planos? Essa que é a questão que eu vou propor a vocês. E vou perguntar se de fato a gente consegue separar as duas coisas e se não vai haver algum momento, num futuro próximo ou distante, em que, de repente, as duas coisas se fundam. Vamos dar um passeio. Carpo, vou pegar o Carpo como pretexto para apresentar